De volta com o nosso Você Bonita para um assunto que eu chamo a sua atenção. Participem, mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Hoje a gente vai falar sobre síndrome da fadiga crônica, entender mais a respeito dessa questão da fadiga crônica tão difícil de ter um diagnóstico, e já já vocês vão entender por quê. A gente convidou ele, que já soube aqui da doutora Mayra, referência no assunto, clínico geral, doutor Paulo Ouzon, bem-vindo, muito prazer tê-lo aqui. Que honra, né, conhecer aí tantos convidados que vêm aqui ao programa que foram seus alunos. Isso é muito legal e hoje você aqui junto com a gente. Muito grande prazer, viu? Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E pela confiança, né, de estar aqui falando de um assunto tão sério. A gente comentou há pouco agora no intervalo, eu falei, doutor, me parece que a gente está vivendo um período que a sociedade, que está todo mundo um pouquinho doente. Queria começar por aí. Não está fácil, né? Não está fácil, não. Além das doenças normais que a gente tem, né? Hoje, em função de alguns remédios que são criados, né? Existe um consumo muito grande de medicamentos, né? Por exemplo, assim, a gente comentou agora há pouco na linha dos antidepressivos. Esse termo, síndrome da fadiga crônica, na verdade, ele é um pouco diferente de cansaço crônico. Esse nome foi inventado e foi atribuído a um determinado agente infeccioso chamado de vírus da mononucleose. Tá. Isso aí foi criado durante uma época, mas daí, vou dizer, quando você faz o exame para ver se teve infecção por esse vírus, 90% das pessoas, ou quase 90% das pessoas têm, então não dá para fazer essa correlação. Entendi. Então, existe uma correlação grande entre cansaço com uma série de outros elementos. Agora, esse síndrome da fadiga crônica é um nome que foi caindo em desuso. Então, a gente pode chamar de muitas outras coisas essa ideia, que é a mesma ideia da síndrome da fadiga crônica. Isso. Eu também, além de clínico, sou infectologista e como se atribuía a um agente infeccioso, durante um certo período, há 20 ou 30 anos atrás, eu recebia muitos pacientes que achavam que estavam com essa doença crônica, depois mostrou-se que isso não tinha nenhuma razão de ser. Porém, a gente vai apresentar agora para vocês alguns sintomas, então, para o pessoal de casa até se identificar e parar para pensar um pouquinho se de fato está passando por um ou mais destes sintomas. Vamos colocar na tela para a gente discutir. Olha lá, preparamos uma ilustração para vocês. A gente vai encontrar, então, cansaço persistente e sem que ele seja resultado de um grande esforço, dificuldade de concentração, perda constante de memórias recentes, oscilação de humor entre tristeza e euforia, estresse e ansiedade crônicos, sonolência diurna. Tem mais, dores musculares pelo corpo sem causa aparente, dores nas articulações sem evidência de artrite, dor de cabeça intensa, fadiga insuportável após esforço físico, inchaço nos gânglios linfáticos e até aquela inflamaçãozinha na garganta que tem um monte de gente que acorda com ela, que ao longo do dia ela passa e você fala, mas nossa, estava doendo quando eu acordei. Doutor, acabamos de passar os sintomas. E quando a gente começa a ler, quem é que não tem? Pois é. Com a vida que a gente leva hoje. Então, dentro desse quadro, você pode fazer vários diagnósticos, né? Então, como já expliquei, o síndrome da fadiga crônica foi um nome criado algumas décadas atrás para definir um quadro, depois isso não prevaleceu. Não prevaleceu. Ok. Então, dentro desse quadro que a gente vê hoje, você pode dizer, isso é um quadro depressivo. Outro vai dizer, não, isso aí é um caso de estresse emocional, que a gente chamava no passado, ainda chama hoje. Outro vai dizer, não, isso aí é fibromialgia. Isso aí, quer dizer, então você tem N diagnósticos, né, desse quadro. Então, na verdade, assim, existe a fadiga, existe o cansaço, né, que pode ser crônico ou não. Geralmente crônica é quando a pessoa é submetida a uma determinada condição de estresse emocional, por exemplo, ou outros motivos, e ela fica cansada cronicamente. Por exemplo, tem dificuldade para acordar de manhã, durante o dia sente sono. Então, você tem uma série de situações que se encaixam nesse... Mas isso é ligado ao cortisol, não é? Aquela questão de fadiga adrenal. Eu leio toda semana desse negócio de fadiga adrenal, cortisol, eu fico enlouquecida com esse assunto. Então, o cortisol, normalmente, você identifica o cortisol elevado como uma situação de estresse emocional. Tá. Então, o cortisol, só para saber assim rapidamente, ele
é muito elevado no sangue no período da manhã, quando a gente acorda, depois ele vai diminuindo durante o dia e durante a noite, quando a gente dorme, ele sobe novamente. Tá. E aparece alto de manhã. Depois, agora, o que eu estava te falando, Carol, é que esse quadro é um quadro que não tem um entendimento tão correto. Então você pode falar em cansaço. Vamos deixar de lado aquele termo inicial. Tá. Então, cansaço, ele pode ocorrer por motivos de ordem emocional. Pessoas que são submetidas a um estresse constante. Isso pode ser de causa física. Uma mulher, por exemplo, citando, que tem uma menstruação mais exagerada, ela pode ter uma anemia por falta de ferro e apresentar cansaço crônico. O estresse emocional, já falei, pessoas muitas vezes que trocam ou por necessidade. No médico, por exemplo, dá muito plantão, o dia seguinte está cansado. Passa a noite acordado e durante o dia não consegue nem dormir direito. Então, isso prejudica um pouquinho até essa questão da liberação hormonal, né? Sem dúvida. Quando você passa essas situações de estresse, você diminui a resistência. Tem pessoas, por exemplo, que passam a noite acordado por um determinado motivo, no dia seguinte tem herpes, ou 2, 3 dias depois, identificando uma queda de imunidade. Então, essa situação do chamado cansaço, ela pode ser física e pode ser de ordem emocional, ou as duas coisas juntas. Cansaço, por exemplo, físico, uma anemia por falta de ferro, uma doença que está surgindo, né, pode ser até um câncer. Você tem várias situações que levam a esse cansaço crônico. Então, mas quando a gente tem que manter um alerta, doutor? Quando assim a gente tem que investigar que é algo que pode ficar cada vez pior? Porque às vezes eu imagino que vocês dentro da medicina, e eu acho isso interessantíssimo, vocês vão rastreando as possibilidades para a gente tirar da frente as coisas mais graves, mais sérias, que não estão, né, nesse caso clínico, então, dependendo de cada paciente. Porém, o que até veio para mim como uma parte do texto ali, para me preparar para a entrevista, a gente encontra hoje a maioria, então, descartando as pessoas que já encontraram e já tiveram alguns diagnósticos de coisas mais sérias, a maioria das pessoas que faz os exames não dá absolutamente nada e elas continuam mantendo todos os sintomas. Pois é, então existe uma novidade nessa história toda aí, que é quando surgiu na década de 60, 70, uma coisa chamada radical livre. Então, quando você tem estresse emocional, mesmo estresse físico, você tem geração de uma certa intoxicação do organismo por uma coisa chamada radical livre. Então, o radical livre, ele determina uma série de sintomas, cansaço é um deles, e, na verdade, hoje, né, mais modernamente, assim, se acredita que esse processo de oxidação por radicais livres pode ser o ponto de partida de doenças físicas, ou não, pode ser só emocional. Então, por exemplo, se você tiver excesso de radicais livres durante um período prolongado, seja por um estresse emocional, seja por algum outro motivo, pode ser até intoxicação por metais pesados, tem uma série de motivos. Isso pode ser o ponto de partida para doença grave. Então, é o que você falou, né? É muito comum você pacientes que têm queixas, você faz exame de laboratório e dá tudo normal. Daí fica aquela coisa, uma possibilidade de fazer até terapia para poder, se tiver um componente emocional envolvido, mas muitas vezes você tem que mudar até uma rotina de vida, às vezes, né? É interessante, outro dia eu recebi um WhatsApp, né, uma brincadeira, onde você tem um guichê à esquerda e um guichê à direita. O guichê à esquerda está cheio de pessoas, né? Lá na frente está escrito remédios. Do outro lado está escrito mudança de hábito, não tem ninguém. Não tem ninguém. Disse tudo, doutor. Tá vendo? A gente está diretamente ligado e daqui a pouquinho eu vou fazer perguntas do público ao vivo, que a Glaucia já me sinalizou que chegaram no @VocêBonitaTV. Mas antes a gente foi ouvir, olha só, para juntar aqui, né, as nossas histórias, já que você entrou nessa questão da emoção, nessa questão também que pode estar envolvida. A gente foi ouvir as palavras da psicóloga e psicanalista Gabriela Malzahner. Vamos ver o que ela disse. Quando a gente pensa em fadiga, cansaço extremo, exaustão, muitas vezes a gente está falando de questões emocionais ainda não possíveis de serem observadas pelo sujeito. Então, muitas vezes a gente está frente a casos onde tem uma ignorância sobre si mesmo, né? E é por isso que uma psicoterapia pode ser muito útil, que é onde a gente se faz perguntas sobre quem somos nós, o que temos a ver com aquilo que nos acomete, o que a gente tem a ver com as nossas decisões, o que a gente tem a ver com as nossas escolhas.
É por isso que, frente a esse cansaço extremo, a essa impossibilidade de lidar com o dia a dia ou um excesso de demanda do mundo, é muito importante que a gente possa saber quem somos nós e como é que a gente lida com as nossas questões e o que a gente topa ou não topa fazer. Esse é um recurso que a gente descobre de maneira muito íntima numa psicoterapia. Tá aí, gente. Deixa eu conversar com o Dr. Paulo daqui a pouquinho com as palavras da Gabriela Malzahner, que é psicóloga e psicanalista. Ele já comenta e eu acho essa questão extremamente importante porque todo mundo, todos os dias, tem um monte de coisa para fazer. É ou não é? Coloca ali na sua listinha. Será que dá para dar conta de tudo? Deixa essa pergunta para você, doutor. Será que o fato da gente colocar na cabeça que a gente vai conseguir dar conta de tudo também já não atrapalha? Doutor, o que você achou aí das palavras? Como é que a gente relaciona essa questão mental, emoções, estresse, cobrança, milhões de coisas para fazer, dar conta de tudo, alguém te julgar, todo dia. Pois é. Então, tá fácil, né, a lista? Tá fácil. Não é tão simples assim. Quem somos nós, né? Não é? Tem muita coisa escrita já. Não, mas tá e, difícil. sem dúvida alguma, a psicoterapia pode ser uma coisa boa para quem tem essa sobrecarga, como todos nós temos hoje em dia. Você tem que dar conta e cada vez na tua vida tem que dar mais conta de mais coisas, né? Quando você é solteiro, você acha que você está sobrecarregado, depois você casa, fica mais sobrecarregado, depois tem filho, né? E a coisa vai. Né? Esse estresse que você tem do dia a dia, a exigência que existe, então muitas vezes a solução é fazer uma psicoterapia. Mas esse cansaço crônico é muito importante a gente fazer um diagnóstico da causa. E pode ser que uma das necessidades seja realmente fazer psicoterapia. Hoje em dia existe um abuso, sem dúvida, isso já está escrito em vários lugares, um abuso de antidepressivos, né? Não é incomum eu receber paciente que está tomando às vezes 1, 2, 3 antidepressivos diferentes. E remédio para dormir, mesma coisa, né? Então, hoje nós vivemos um mundo medicalizado. É verdade. E sabe o que é interessante, gente? O que eu acho que vale aqui como um exercício para todo mundo, falando desse assunto e incluindo outros que você trouxe, ligado também à depressão, que a gente viu como sintomas, é que quem está passando por isso acha que está passando por isso sozinho. Isso é mais comum do que todo mundo imagina, de certa forma, só que cada um lida de uma forma com algumas situações, principalmente com o fato de algumas pessoas aceitarem, então, que precisam do medicamento que de fato vão precisar, e outras que não precisam e aceitarem assim também de forma livre. E às vezes, né, doutora, as respostas, gente, é uma questão ali de ter um discernimento, é difícil para todo mundo. Então não acha que você que está passando por isso, que é só com você. Está todo mundo passando por isso, porque todo mundo tem cobrança. E hoje nós temos tantas coisas a oferecer em termos de tratamento que muitas vezes as pessoas até se perdem. Sem dúvida. Que você pode desde trabalhar com mudanças alimentares, alguns remédios, né? Você tem hoje, inclusive está mudando um pouco o entendimento da medicina como sendo uma coisa chamada integrativa. Então passou aquele tempo assim da medicina tradicional e medicina alternativa. Tá. Hoje tem uma coisa, eu sou até um dos cofundadores dessa sociedade aqui em São Paulo, que é chamada medicina integrativa, que onde legal. Tudo aquilo que... Então, por exemplo, assim, quando você fala que você tem um problema na coluna, com dor, etc., você pode ser tratado de uma forma com medicamentos, pode ser tratado com acupuntura, pode ser tratado com massagem, pode ser tratado... Olha só. De N formas diferentes. Então, que bacana. Esse entendimento é um entendimento que não é só aqui no Brasil. Não é mais complementar, é integrativo. Integrativo então. E é um movimento, é uma tendência mundial. Super legal. Dá tempo de fechar com uma perguntinha do público, então, que a gente tem 2 minutos na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Regina, um beijo, obrigada. Acordo todos os dias com dor de cabeça e dores pelo corpo. Tomo café e a dor passa. Qual é a relação? É uma relação, tem vários remédios que têm cafeína. Então, o que faz a cafeína? A cafeína pode realmente diminuir dor de cabeça. Então, tem várias medicações usadas para tratamento de enxaqueca que incluem a cafeína. Não vou citar nomes comerciais aqui, mas você tem vários remédios que tem lá a cafeína que realmente funciona bem para dor de cabeça. E que naquele então, se ela já conseguiu com o remédio, com o café, sem o medicamento... Continue. Melhor assim, né, doutor? Sem dúvida. Um bom café
também bem gostoso, bem conforto. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. O doutor está mais do que convidado a voltar. Fiquei super feliz. Doutor Paulo Ouzon, então, clínico geral. Referência no assunto, gente, estudioso da aula. E tantos convidados que vêm no Você Bonito, que passaram aí, né, por todas as suas aulas. É super bacana tê-lo aqui. Quem quiser saber mais, vou deixar um telefone de contato, que é o 5539-5200. 5539-5200. A gente tem 40 segundos, doutor. O que você diria para fechar, para ajudar o pessoal lá de casa? A pelo menos, se não encontrar um diagnóstico, o que fazer? Pois é, o que eu acho importante dizer é que tem várias soluções para o problema, e faça aquele que está dando certo, está ótimo, como da cafeína, do café, por exemplo. E que às vezes não dá para dar conta de tudo, né, doutor? Sem dúvida. Não dá, gente. Não vier para essa vida para dar conta de tudo. A gente só acha, né? Obrigada, doutor. Quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, @Carol_Minhoto. Te vejo amanhã ao vivo, ao meio-dia.